Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre progressão aritmética, PA. Eu vou mostrar como é definida uma progressão aritmética e como determinar os termos dessa progressão aritmética. Vamos considerar a seguinte sequência abaixo. Eu coloquei uma sequência de números, o primeiro deles é 3, depois 7, depois 11. Essa sequência pode ser finita ou infinita, tanto faz. Essa sequência ela é uma sequência particular, importante, ela é uma PA. E o que torna ela uma progressão aritmética é o fato de você encontrar um termo a partir do seu anterior, somando sempre um valor fixo que nós chamamos de razão. Ou seja, dá para ver direitinho que se você pegar o 3, somar com 4, você tem o 7, segundo termo. Se você pegar o 7, somar o 4, você tem o 11, que é o terceiro termo. E isso acontece em toda a nossa sequência. Então, nós temos uma PA. Nessa PA, nós dizemos que o A1, primeiro termo, vale 3, A2, segundo termo, vale 7, A3 vale 11, e a razão, esse número importante, que é sempre somado para achar o próximo termo, vale 4. E aqui nós temos essa ideia de que uma PA fica completamente determinada se nós conhecemos um termo qualquer e também a sua razão. Então, nós temos isso, portanto, essa PA que eu tomei como exemplo, ela fica completamente determinada. Nós conhecemos qualquer outro termo dessa PA. E realmente, eu coloquei aqui embaixo, o 3, o 7 e o 11 que nós já conhecíamos, são os três primeiros termos. Mas depois dá para achar o quarto termo, que vale 15, só somar 4. O quinto termo, que é 19. O sexto, 23, e assim por diante. Coloquei mais alguns termos na nossa PA. E para determinar todos os outros termos, nós temos duas situações. Nós podemos utilizar o primeiro termo e a razão. Então, por exemplo, o A4 ele é obtido a partir do termo número 1, somando 3 vezes a razão. Você chega no A4 dessa forma. Ou então o A6, também a partir do A1, somado 5 vezes com a razão. Ou então, até um termo que nós não temos ali em cima, o A10. Ele é a partir do primeiro termo, mais 9 vezes a razão. Se vocês repararem, tudo isso que eu disse pode ser colocado nessa fórmula aqui. Essa fórmula serve para achar qualquer termo da sua PA a partir do conhecimento do primeiro e da razão. Vou destacar ela aqui. Outra forma de acharmos todos os outros termos de uma PA é se conhecermos qualquer termo que não seja o A1. Pode ser o A2, o A3, qualquer termo mesmo. E a razão. Então, por exemplo, nós podemos achar o quinto termo a partir do terceiro. Basta somar mais 2 vezes a razão. Ou então podemos achar o sétimo termo a partir do segundo, somando mais 5 vezes a razão. Ou o A11 é o terceiro termo mais 8 vezes a razão. Então, se repararem bem, a lógica também está escrito aqui na frente. O AN, qualquer termo que você queira achar, ele é conseguido a partir do AK, qualquer termo que você tenha em mãos, por essa equação aí. Vou destacar ela. Então, são as duas formas que nós temos de determinar qualquer outro termo da nossa PA. E só um comentário importante para que vocês não confundam a posição do nosso elemento com o seu valor. Então, por exemplo, n igual a 1, nós estamos falando da posição número 1. E quem está na posição número 1 é o A1, que vale 3. Depois, o n igual a 2, segunda posição. Quem está nessa posição, o A2, vale 7. Então, não confundam posição com o elemento naquela posição. São coisas diferentes. Para aplicar essas ideias, um exemplo bem simples. Aqui eu vou obter uma PA, que a razão vale menos 5, e que existe uma relação entre elementos. O A8 é igual a 3 vezes o elemento A5. Então, como toda PA, basta saber a razão em um elemento qualquer, que eu determino qualquer outro elemento da razão e, portanto, determino essa PA completamente. A razão nós já temos, que ela vale menos 5.
Basta achar qualquer termo. O A1, o A2, tanto faz. E para isso eu vou trabalhar em cima da equação, da relação que ele deu. O A8 ele vale 3 vezes o A5. Mas espera aí. O A8 é a mesma coisa que o A5 somado com 3R. Você chega no A8. E ainda nessa equação, colocando a razão igual a menos 5, nós temos que A5 menos 15, 3 vezes a razão, igual a 3A5. Aqui é fácil de fazer essa equação e achar que o A5 vale menos 15 sobre 2. Pronto, problema resolvido. Nós já tínhamos a razão que vale menos 5 e agora achamos o quinto termo. E com isso nós conseguimos determinar todos os outros termos dessa PA. Sejam esses termos para frente do A5, o A6, o A7 e assim por diante, sejam os termos que vêm antes do A5. Os termos para frente, basta você colocar a razão, ó, menos 15 sobre 2, que já é o A5. Se você for colocando razão, que é menos 5 você acha o A6. Coloca menos 5 de novo, você acha o A7. E para trás, é só colocar mais 5, é o contrário, né? Você vai achando todos os termos para trás. Pronto, terminamos a nossa PA, conhecendo a razão e o quinto termo. Agora, um exemplo mais sofisticado das ideias de PA é o exemplo número 2. Considere todos os números que estão entre 250 e 1320. Vou colocar esses números aqui embaixo, olha lá. Todos os números entre 250 e 1320. De todos esses números, eu quero saber apenas quantos são os múltiplos de 4 aqui dentro. Depois, quem são os múltiplos de 6 aqui dentro, os que são múltiplos de 4 ou de 6, e por último, os que são de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Vamos devagar, vamos responder cada uma dessas perguntas com calma. Primeiro, eu vou colocar só uma ideia de quem são os múltiplos de 4. O 250 não é, 51 também não. Só o 252 que começa a ser múltiplo de 4, ou seja, que dá para dividir por 4. Então, começa no 252. E aí, de 4 em 4, dá para achar todos os outros que são múltiplos de 4. 256, 260 e assim por diante, até o 1320. Todos esses são múltiplos de 4. Agora, os múltiplos de 6. Eles começam no 252, terminam no 1320 e eles vão de 6 em 6, saindo do primeiro até o último múltiplo de 6. E vou colocar também os múltiplos de 4 e de 6 ao mesmo tempo para responder a letra D, que são os múltiplos de 12. E os múltiplos de 12 também começam no 252, é o primeiro que dá para dividir por 12, termina no 1320 e vai andando de 12 em 12. Então, se vocês separarem bem, nós temos na segunda linha uma PA de razão 4, que são os múltiplos de 4. Na terceira linha, uma PA de razão 6, os múltiplos de 6. E na última linha, os múltiplos de 12. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos utilizar essa fórmula porque nós temos o primeiro termo. Então, eu vou pegar a primeira fórmula que eu passei lá atrás para vocês. Coloquei ela de novo aqui. E vamos aplicar a PA dos múltiplos de 4. O último termo, o AN, é 1320. O primeiro, 252. E a razão vale 4. Ah lá, coloquei tudo nessa equação. A equação está lá em cima. E resolvendo essa equação, eu acho que n é igual a 268. Quer dizer que nós temos 268 números que são múltiplos de 4. Então, só de analisar a PA dos múltiplos de 4, eu respondi a questão A. São 268 números múltiplos de 4. Depois, os múltiplos de 6 estão aqui. Ó, os múltiplos de 6 é a PA dos múltiplos de 6. O AN 1320, A1
252 e a razão vale 6. Fazendo essas contas, nós achamos que o n vale 179. Então, são 179 números múltiplos de 6. Respondemos a letra B. E vou analisar também a PA dos múltiplos de 12. Último termo, 1320. Primeiro termo, 252. A razão vale 12. Nós encontramos 90. Então, são 90 números múltiplos de 12. Essa vai ser a resposta à letra D. Mas, antes disso, tem a letra C. Na letra C, ele está querendo saber quantos são múltiplos de 4. Quer dizer que os múltiplos de 4 servem 268. Mas se for múltiplo de 6, também serve 179. Então, nós temos 268 mais 179. Só que, quando você pega os múltiplos de 4 e também pega os múltiplos de 6, sem querer, nós pegamos duas vezes os múltiplos de 12, porque eles aparecem lá nos múltiplos de 4 e aparecem nos múltiplos de 6 também. Então, nós temos que fazer 268 mais 179, que são os múltiplos de 4 e de 6, menos os múltiplos de 12 que aparecem duas vezes. Fazendo essas contas, nós temos que 357 números são múltiplos ou de 4 ou de 6, sem contar duas vezes nenhum deles. E por último, os múltiplos de 4 e de 6 ao mesmo tempo, nós já vimos que são os múltiplos de 12, são 90. Coloquei aí. Pronto, então esse exercício explora bem legal a ideia de PA. Pronto, essa era a ideia que eu queria discutir com vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. E se isso aconteceu, espero que compartilhem com amigos. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço a todos.